Meritíssimos e meritíssimas, está começando mais um Entendendo Desventuras em Série. E hoje aqui estou de volta, toda renovada já, descansados, essa carinha linda. Fazer maratona é legal assim, quando você tá fazendo por livre e espontânea vontade pra se divertir, sabe? Agora, nossa, ter que fazer maratona e ficar anotando, fazendo roteiro um dia inteiro, depois escrever os roteiros dos vídeos, gravar, cansa. Então vamos lá. No vídeo de hoje a gente vai cobrir a adaptação do livro A Cidade Sinistra dos Corvos, que é referente aos episódios 5 e 6 da segunda temporada de Desventuras em Série. Look away. Bom, o quinto episódio da temporada então começa, como de costume, com a dedicatória para Beatriz. Para Beatriz. Quando nós estávamos juntos, eu ficava sem fôlego. Agora foi você quem ficou. A gente tem direto um foco assim na placa da cidade VFD, escrito embaixo The Hub of Hinterland, que é como se fosse ali o centro do interior, o ponto central, o eixo ali do interior. O sertão. Do sertão, isso mesmo. E é interessante que várias vezes, ao longo dos livros, os Baudelaire comentam que eles sempre tiveram vontade de conhecer o interior do país e que os pais deles prometiam levá-los lá um dia. Bom, acabou que os Baudelaire chegaram no interior. Sem os pais. Sem os pais, numa situação extremamente trágica, mas... Essas terras aí de Hinterlands, elas são ditas como assim, terras de ninguém, né? Mas curiosamente, por mais que no livro você não enxergue com tanta clareza as relações que esses locais do interior têm com o VFD, com o CSC, na série tudo fica bem mais claro. Os locais que ficam nesse sertão, nesse interior, são a Cidade Sinistra dos Corvos, o Hospital Hamlet depois, o Parque Caligari. E, bom, a gente pode até supor que ali as montanhas de Mão Morta ficam numa fronteira. Numa divisão ali. Hinterlands talvez sejam então ali o caminho da cidade para as montanhas de Mão Morta. Enfim, a gente corta aí pros Baudelaire sendo levados até CSC pelo Sr. Paul, que tá falando asneiras como de costume e não dando o devido crédito aos Baudelaire e a tudo que eles passaram. Só um detalhe que o incômodo de alguns dos fãs com o Sr. Paul nessa temporada começou a partir desse momento, uma vez que no livro ele só deixa que os Baudelaire escolham para qual cidade eles vão, os Baudelaire escolhem CSC e são mandados para lá de ônibus, né? E na série o Sr. Paul não só foi até a cidade com eles, como depois ficou por lá. Mas tudo bem. E logo em seguida a gente tem a trupe do Olaf sendo seguida aí pelo Jax Snicket e a Olivia Caliban no carro, enquanto eles rumam para alguma cidade que vem a calhar de ser também CSC. A gente ficou em dúvida aí, porque na nossa opinião tem um furinho de coerência aí na história, se eles estão seguindo ou não o carro do Sr. Paul. Mas isso não vem tanto ao caso. A questão é que eles chegam na cidade e se instalam dentro desse bar, que era na verdade uma antiga sede de CSC, que era como se fosse uma espécie de corpo de bombeiros. Isso, porque sim, pra cidade ali como um todo, é simplesmente um corpo de bombeiros que fechou e virou um bar, né? Mas nós sabemos que não é simplesmente um corpo de bombeiros, é um corpo de bombeiros voluntários. E lá a gente tem de novo a foto do produtor, né? Do nosso produtor. Barry, nosso Ike. Ike né? and Whistle. E aí a gente volta de novo pros Baudelaire, que estão pela primeira vez conhecendo o conselho da cidade. O Conselho dos Anciãos é um grupo de idosos com chapéus de corvo, né, que comandam a cidade e todas as trocentas leis que a cidade tem. Leis, às vezes, sem pé nem cabeça. Uma cidade onde é proibido que as pessoas usem qualquer tipo de mecanismo, onde é proibido que existam livros que falem sobre mecanismos. E uma cidade que tem até mesmo leis contraditórias, porque nos livros é falado que uma das leis da cidade proíbe que as pessoas usam lápis ou canetas. Elas só podem usar penas de corvos para escrever. Mas em outra lei é dito que é proibido usar qualquer coisa vinda de um corvo para fazer algum objeto ou material. Então uma lei anula a outra, né? Então... É basicamente a cidade paraíso dos advogados. Exatamente, onde você vai achar bastante brecha para se defender. Enfim, é nesse conselho que os Baudelaire recebem a notícia de que é necessário uma cidade para cuidar, né, de um órfão, mas que na verdade um órfão é necessário para cuidar de uma cidade inteira. E é lá que são atribuídos aos irmãos Baudelaire que eles farão todas as tarefas
domésticas e de cuidados com a cidade. A partir desse momento aí, depois que a temporada foi lançada, a gente chegou a ver dúvidas de algumas pessoas que ficaram por entender se a cidade de CSC, assim como as outras coisas que aparecem com os siglos de CSC, como os combatentes pela saúde do cidadão nos episódios seguintes, se elas estão de fato relacionadas à corporação ou não. É como nós dissemos aqui, dentro da cidade já existiu uma pequena série de bombeiros de CSC. Né? Então, assim, a relação é essa, que CSC já esteve presente ali. Mas a cidade em si, o fato dela se chamar CSC, não tem a ver com a corporação. É só uma pista falsa que o Lemony coloca nos livros para que os órfãos se confundam. Além disso, a gente tem que lembrar que a corporação é uma coisa bem escondida e intrincada em todos os lugares da sociedade. Então, eles meio que têm olhos em todos os lugares. Mas então, eles estão lá com o Conselho dos Anciãos e é nesse momento que eles conhecem o Hector, que é o factotum da cidade. Palavra que aqui significa uma pessoa indispensável, responsável pela realização de todas as tarefas de outrem. Né? Ou seja, faz tudo. Literalmente tudo. Né? E é o morador que vai ficar encarregado das crianças e que também conta para elas o significado do nome CSC na cidade, que é Cultores Solidários de Corvídeos. E é aí que os órfãos percebem que foram para uma pista falsa, que CSC só é o nome da cidade e nada mais. Não era amor, era cilada mesmo. Exatamente. E é nesse momento também que eles descobrem que aquela grande quantidade de corvos que habita a cidade tem um comportamento migratório dentro de um dia. Eles ficam pela manhã na cidade alta, à tarde eles vão para a cidade baixa e eles dormem no período da noite fora da cidade, na árvore do Nunca Mais, que é na verdade o quintal do Hector. E cheio de referências literárias como sempre, o Lemony Snicket criou essa árvore do Nunca Mais como referência ao livro O Corvo, do Edgar Allan Poe, né, onde o corvo fica numa árvore gritando nunca mais, nunca mais, nunca mais. Lá no conselho eles também conhecem a Luciana, que vem a ser a chefe de polícia, mas na verdade é apenas a Esme disfarçada. Ela, junto com os capangas do Olaf, já conseguiram se infiltrar ali na cidade e estão prontos para executar seus planos de capturar os Baudelaire. A oficial Luciana também é uma referência, dessa vez é um livro chamado Catch-22, do Joseph Heller, onde a personagem Luciana é uma personagem que rasgou um endereço ali que ela nunca vai poder encontrar novamente, e a referência tá um pouquinho ali no fato da... Bem obscura. Né? Mas eles tentam fazer a referência ali com o fato da Esme rasgar os livros dos Quagmire e que nunca mais poderão ser encontrados. Mas enfim, referências obscuras do Lemony. Encerrado ali a parte do conselho, a série joga pra gente de volta pro bar lá com o Olaf, onde ele tá tocando piano e cantando. E aí ele se levanta, etc. e dá um close no balcão, onde nós vemos uma série de inscrições em madeira. A mais evidente, claro, é um coração, escrito Olaf+. 3 nomes riscados. Esses nomes são Georgina, Josephine, e embaixo, muito riscado, mas sobrando um Kzinho, que nós sabemos, obviamente, que é Kit Snicket, o que nos remete aí a velhas paixões do Conde Olaf. Isso, a Georgina não era uma das paixões do Conde Olaf nos livros, mas nós sabemos que na série foi criado isso, né? Pra quem não lembra, Georgina é a optometrista lá do 4º livro, da Serraria Baixo Astral. E, bom, nós ficamos um tanto em dúvida, assim, de por que o nome da Josephine tá ali. Porque tanto nos livros quanto na série, o único indício de possível paixão entre o Olaf e a Josephine é quando ele tá vestido de Capitão Shaw. Mas assim, a gente não tem muita visão do passado deles ainda. Então pode ser que tenha rolado um casinho. Um casinho. Mas todos sabemos da verdadeira paixão do Conde Olaf por Kit Snicket, que inclusive volta a ser assunto de conversa nesse mesmo episódio. Só que nesse frame, aí onde tem o coração do Olaf, nós temos mais 3 referências inscritas na madeira. Uma delas é VFD, o olho de CSC, e bem no cantinho, assim, um R com uma interrogação, o que é uma clara referência à Duquesa de Winnipeg, que nos livros é tratada por R e a gente não sabe quem é esse R. É nesse momento, então, que o Jack Snicket e a Olivia Callaghan chegam ali no bar e prendem, né, o Conde Olaf, uma coisa que não existe nos livros, foi inventada ali, mas
Até então tava ok na adaptação. E a série tentou dar um background aí de como é que o Jax foi confundido com o Conde Olaf. E ficou muito interessante. A gente conseguiu imaginar que várias coisas aconteceram enquanto os Baudelaire estão lá na casinha do Hector vivendo a vida deles. Falando no Hector, a gente corta a cena para os Baudelaire conhecendo a casa do Hector e a casa móvel autossustentável Arquente. O Hector é um bom tutor para eles, pelo tempo em que eles ficam ali, exceto pela parte de que ele não consegue nunca se posicionar e tomar atitudes frente ao conselho, né? O que até ficou um pouquinho exagerado na série, porque eles colocaram como se o Hector fosse extremamente medroso, assim como a tia Joseph. Mas eles ficam empolgados ali ao verem que, ainda que de forma bem secreta, o Hector tá tentando desafiar a cidade, né? Usando um grande mecanismo, né? Pra conseguir fugir dali de uma vez. As cenas na casa do Hector duram pouco e a gente volta para uma das partes mais interessantes desse episódio, que é o Olaf e o Jax lá na cadeia. O Olaf preso, e aí eles estão conversando. O Jax oferece pro Olaf uma xícara de chá, porque o Jax quer convencer o Olaf a falar onde estão os Quagmire. O Olaf recusa a xícara de chá, falando assim que não, que o chá do Jax é sempre muito amargo, que é uma clara referência aos voluntários do lado nobre de CSC, que tem por ideologia que o chá deve ser sempre amargo como o absinto e pungente como o gume de uma espada. Os dois entram, então, numa discussão muito interessante ali sobre os rumos que cada um deles tomou ali na vida, né? E o Jax traz um discurso bem massa sobre como ele acredita que CSC é a última esperança de extinguir ali o caos e a crueldade do mundo. E o Olaf, num momento muito sério do personagem, o que foi, assim, raro na temporada, mas ele dá uma troca de olhares muito intensa com o Jax e ele pergunta se o Jax ainda acredita mesmo nisso. O que nos relembra, obviamente, que ambos os lados da cisão do CSC tomaram atitudes extremamente controversas e questionáveis. Depois passa então para o Jax e a Olivia conversando, onde o Jax está contando para a Olivia um pouco da experiência dele em CSC. E ele menciona os irmãos, ele fala de tudo que ele passou desde que ele e os irmãos foram levados para a corporação. E diz ainda que na época ele teve muito medo, né? Mas de que aprendeu muitas coisas, novas habilidades e de que hoje ele continua sendo um voluntário porque ele acredita na causa, né? Qual causa a gente sempre pode indagar ali, porque a gente sabe dos problemas de CSC. Mas enfim, depois segue ali para um momento de paquera, né? Um flirt bem... É isso aí, onde rola um flirt ali da Olivia com as folhas de chá. E aí o Jax questionando sobre o futuro, se aí tem uma esposa e filhos... Foi bonitinho. Foi tanto um momento paquera ali, como também para quem já tinha lido o livro. E no momento em que ela se apresentou como Olivia Caliban, sabia que ela ia ser então a Madame Lulu, né? A gente já ficou meio assim também, será que ela tá treinando? O que vai rolar aí? Logo em seguida eles repetem lá o poema de VFD, que vocês vão ler aqui na tela. When you drive away in secret, you'll be a volunteer. So don't scream when we take you. The world is quiet here. E esse poema, como nós sabemos, é um poema que existe ali dentro de CSC há muito tempo e que, caso você nunca tenha visto ele nos livros, ele tá lá no Autobiografia Não Autorizada. É como se fosse quase ali um hino, né, que fala sobre VFD e sobre toda a corporação. E o próprio Jax, ele menciona que foi uma coisa que disseram pra ele se lembrar quando ele sentisse com medo. Isso. Que era pra ele repetir esse tipo poema. um Pai Nosso, entendeu? É quase uma oração. É quase uma oração. E a gente já corta direto pra manhã seguinte com as crianças comendo huevos rancheros que o Hector preparou pra eles no café da manhã, enquanto eles discutem que ainda não sabem o paradeiro dos seus amigos e que isso está atormentando muito eles. Aí a Violet solta a frase de que eles não podem esperar que um milagre caia no colo deles e no mesmo instante os dísticos caem no colo do Klaus. Só que os meninos não sabem de onde vieram os poemas e eles não têm noção ainda das pistas que ela escondeu dentro desses dísticos. As crianças decidem então explorar a cidade para procurar os seus amigos, né? E eles encontram ali o bar onde o Conde Olaf estava e dali encontram um arenque vermelho. A gente tem uma parte ali que não é nenhuma referência, porque aquilo ali é
jogar na cara mesmo, forçar um crush que não existe, mas tá bom. O crush tá bonitinho. Não, gente, a gente não tem essa visão. O crush existia nos livros, existia de forma sublime. Muito sutil. Sabe? Você pode só manter no olhar, no sorrisinho, você não precisa escrever lá. Ah, mas foi bonitinho. Foi bonitinho. Porque a hora que eles encontram depois, ele pergunta: você não viu nada escrito lá, né? Não, de fato foi muito adolescente. Foi digno da idade. Tão 13 anos. Tão 13 anos. Nesse momento começa um alvoroço na cidade, com todo mundo dizendo que o Conde Olaf foi preso. Eles chegam ao Congresso e logo descobrem que o homem, na verdade, que estão acusando de ser o Conde Olaf é o próprio Jax Snicket, né? No livro, o que dá-se a entender é que o Jax também tinha uma monocelha, assim como o Conde Olaf. E, obviamente, como todo voluntário de CSC, de VFD, ele tem a tatuagem no tornozelo. E como aparentemente essas são as únicas duas características para você reconhecer uma pessoa, eles acusaram o Jax. E o que aconteceu na verdade é que o Jax estava aguardando a chefe de polícia chegar para dar a execução do Olaf, quando na verdade ele descobriu que a chefe de polícia era a Esme Squaller, que estava mancomunada com Olaf. E assim eles pegaram e prenderam o Jax Snicket, disfarçaram ele de Conde Olaf e no dia seguinte apresentaram ele à cidade como sendo o Conde Olaf capturado. Nesse momento as crianças percebem na hora que o detetive Dupin é o real Conde Olaf, enquanto isso Jax tenta explicar pra eles que é um momento difícil, mas ele já passou por situações piores, que aquela tatuagem não é um olho, é na verdade o símbolo de VFD, e aí ele mostra para as crianças onde estão as letras, e elas se convencem de que ele é um voluntário, assim como os pais deles, etc. A cidade chega à maravilhosa conclusão então de que o Jax é na verdade o Conde Olaf e que ele merece sofrer uma pena por isso. Eles começam a sugerir determinadas coisas até que Esme Squaller fala que eles deveriam queimá-lo na fogueira. Essa parte eu senti que perdeu um pouco da crítica do livro, sabe? O livro, ele traz CSC como uma cidade que é uma grande crítica ali ao conservadorismo e ideias conservadoras radicais. Então é uma retratação muito boa de algumas comunidades dos Estados Unidos e de vários outros locais do país. No livro, então, tá nas próprias leis da cidade que qualquer pessoa que quebrasse qualquer uma das leis, né, seria queimada na fogueira. E as leis são tão toscas, por exemplo, a lei que o Jax Snicket, Conde Olaf, né, teria quebrado para ser queimado na fogueira é uma lei que diz que nenhum vilão pode estar na cidade, sabe? Então, logo em seguida, então, temos outra conversa entre o Olaf e o Jax, mas agora eles estão em posições trocadas, né? Onde o Jax diz que nunca imaginou que a Esme fosse tão vil e cruel quanto o Conde Olaf, né? E é aí que o Olaf rebate com uma frase bem interessante, onde ele diz pra ele que ele nunca foi muito compreensivo com as escolhas amorosas dele. Que é a referência clara e óbvia a Kit Snicket, que Conde Olaf e Kit têm um passado um tanto quanto conturbado e controverso, e a Kit é irmã do Jax, obviamente. Ainda nesse mesmo momento, o Jax tenta relembrar do Olaf dos velhos tempos em que eles ainda estavam lutando pela mesma causa, em que eles ainda acreditavam em apagar incêndios ao invés de gerar fumaça. Logo em seguida, então, a Olivia convence a Esme a soltar ela, dizendo que ela tem a real localização do açucareiro, né? Nós não temos fontes de exatamente como ela descobriu, provavelmente foi no livro ou em informações com o Jax, mas ela sabia que o açucareiro estava então lá no hospital. E ela conta isso pra Esme e a Esme fica sedenta e ela concorda em soltar o Jax e a Olivia. Isso eles conseguem sair lá, o Jax fala pra Olivia ir até o Parque Caligari e se encontrar com a tal da Madame Lulu, que era uma pessoa de muita confiança e que sabia de tudo o que estava acontecendo. Depois temos mais ali então outra discussão entre o Jax e o Olaf, né? E nessa discussão o Jax solta a seguinte frase: eu sinto muito pelo que aconteceu naquela noite da ópera. Se você já assistiu os nossos vídeos anteriores, você sabe que a noite da ópera é a noite em que os pais do Conde Olaf foram assassinados, provavelmente por Beatriz Lemon, talvez até mesmo Jax Snicket e Kit Snicket, todos mancomunando nesse assassinato. O vídeo tá aqui, ó. É nesse momento de vulnerabilidade e fraqueza do Jax
que o Conde Olaf aproveita para, junto com a Esme, jogar um livro pesadíssimo em cima do Jax, ele ficar desacordado, e é então que nós sabemos que eles matam o Jax Snicket. Logo após, então, no episódio seguinte, né, tudo se dá início ali com os Balder sendo acusados pelo detetive do Pan de serem os assassinos do Jax Snicket. Na verdade, Klaus e Violet eram apenas cúmplices, porque a grande assassina era Sunny Balder com seus dentes afiados. A cidade inteira acredita e decidem que devem então queimar os órfãos na fogueira, mas não nesse momento, após o jantar. É nesse momento então que a Jack e o Neil Larry recebem lá no escritório do Sr. Poe a informação de que o Conde Olaf foi morto, né? Eles ficam felizes por um segundo até virar o jornal e ver que na verdade o Jax Snicket foi morto. Então eles partem em direção para a cidade de CSC. O Hector diz então para os Baudelaire que se eles conseguirem fugir, a casa móvel autossustentável Ar Quente está pronta para zarpar, mas que se eles não conseguirem, ao crepúsculo ali o Hector vai embora sem eles, porque esse é o tipo de tutor muito bom que eles têm. Nesse momento, então, eles se lembram que é aniversário do Klaus, né? E essa cena existe nos livros, e no livro é muito sensível, muito sabe? Comovente. Muito comovente eu lembrar que é aniversário dele ali na prisão. E a série ali não foi tão comovente quanto, né? Não rolou nenhum abraço de feliz aniversário. Até porque depois eles quiseram levar mais pro lado de comédia, né? Que eles cantam parabéns pra você enquanto tentam quebrar a parede lá com a invenção da Violet. Enquanto isso tá acontecendo, o Klaus aproveita, estica os dísticos lá na parede e percebe a dica que Isadora deixou pra eles, que forma a palavra chafariz, que é onde eles estão escondidos. E é muito legal que no momento em que ele descobre o código da Isadora, ele faz uma menção ao código da tia Josephine, né, que ela deixou na carta para eles. E é muito legal ele conseguir fazer essa associação, porque na verdade esses dois fazem parte do conjunto de códigos de CSC, VFD, que nós temos nos livros, né, na corporação e nesse vídeo aqui que nós já explicamos para vocês. Os órfãos então conseguem quebrar a parede da prisão, fugir. Enquanto eles salvavam os Quagmire, o Olaf e a trupe estavam ali montando a fogueira e a Esme chega no momento ali no ombro do Olaf de forma bem sedutora e tenta convencê-lo a ir embora com ela e deixar os Balder pra trás. Ela diz pra ele que ele não precisa mais de nenhum dos três, porque ele tá com ela e ela é rica, ele não precisa da fortuna Balder. Mas aí o Olaf não dá bola, nem responde ela direito e já reforça ali então, sem dizer nada pra gente, né, que o motivo verdadeiro pelo qual ele está atrás dos Balder não é a fortuna. Até porque se fosse só a fortuna, ele podia ter ficado com a Esme. Né? Então assim, pra quem quer saber mais da vingança do Wolf, já temos vídeo explicando também. Logo em seguida chegam a Jacqueline e o Larry, que tentam conter os ânimos da multidão ali e perguntam se quando eles analisam na consciência deles aquela tragédia é tudo que eles querem. E aí uma das conselheiras fala que sim, que eles querem é mesmo matar crianças. Né? E aí, com o efeito da psicologia de turbas, quando um fala, os outros resolvem seguir a mesma ideia. Isso dá força para a multidão. Esse conceito da psicologia de turbas é uma coisa que faz parte de uma das maiores críticas desse 7º livro de Desventuras em Série. Disso aí, então, eles fizeram referência para um meme, né, que a gente riu muito quando viu, que é o conhecido meme do "o que queremos, né, queimar crianças, quando queremos, agora", né, que foi usado de uma forma bem humor negro aqui. É nesse momento então que os Balder fogem ali então no caminhão de bombeiro, né? Com a Sunny dirigindo o caminhão. Tá vendo? Sério, isso aqui é cômico, é absurdo, mas dá pra ser usado de uma forma legal. Eles conseguem então correr assim mais pra fora da cidade, parar num lugar mais calmo e começam então a colocar os Quagmire pra fugir primeiro, porque eles já tinham se sacrificado pelos Baudelaire, eles ficaram ali com um pezinho na consciência, então vai primeiro. E é como se eles já sentissem que os Quagmire teriam que deixar eles pra trás, porque é isso que acontece, né? A Esme ali de oficial Luciana usa o seu lançador de arpões e tenta acertar eles, acerta o balão por 2 vezes, né? Mas eles conseguem fugir, até porque de repente a multidão se enfurece com a oficial Luciana e o detetive do Pan por 2 motivos. Primeiro, porque eles estavam usando um mecanismo, né? E segundo e mais importante, porque Esme acerta um corvo e a regra 1 da cidade é que nenhum mal pode ser causado aos corvos. E nós temos uma sequência de fugas, os Baudelaire fugindo no caminhão de bombeiros até sabe-se lá onde. E Olaf e sua trupe seguindo logo atrás. O episódio acaba aí desse jeito, meio sem graça, com os Baudelaire tomando consciência de que agora eles precisam ser autossustentáveis, que não adianta querer voltar pro
abrigo, se é que a gente pode chamar de De abrigo, né? do Sr. Do Paul. Sr. Paul. Bom, gente, é isso. Amanhã então nós temos vídeos sobre os episódios do Hospital Hostil. Deixa aí nos comentários o que você achou, suas dúvidas, suas críticas, né, suas teorias. Curta o vídeo e se inscreva no canal. Até! Até!